Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, estratégia e governança. Olá pessoal, então dando continuidade à semana 5, a gente vai entender a terceira etapa do gerenciamento de serviços pelo modelo ITIL, que então é a transição de serviço, tá? No estúdio da Univesp, a professora Bruna Avelhan está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. ITIL, transição de serviço. Lembrando que a gente já passou por estratégia de serviço e desenho de serviço. Então, o que é a transição de serviço? É a terceira etapa do ciclo de vida do serviço, como eu já tinha comentado, e possui, então, processos associados à movimentação de um serviço de TI ou item de configuração, né, de uma etapa do ciclo de vida do serviço para o próximo. Então, nessa videoaula, vocês vão ter um entendimento um pouco melhor de quando eu falo de estágios no ciclo de vida de um serviço, tá? Com essa etapa vai ficar mais evidente. Então, quais são os processos associados, né, à transição de serviço? Então, a gente vai precisar fazer o gerenciamento de configuração e de ativo de serviço, que é o processo, então, responsável por garantir que os ativos requeridos para entregar serviço sejam devidamente controlados e que informações precisas e confiáveis sobre esses ativos estejam disponíveis quando e onde forem necessárias, né? Então, aí é entender e ter controle a respeito dos ativos e da forma como eles estão configurados, como se opera eles, tá bom? Para a gente conseguir, então, manter, entregar e fazer transição, modificação da dinâmica de como esse serviço é entregue, tá? Dentro do aplicativo, né, os caminhos, esse tipo de coisa. Essas informações incluem detalhes sobre como os ativos foram configurados e os relacionamentos entre os ativos, né? Então, é um aspecto mais técnico e é muito importante, muito pela ênfase em saber como que foi feito, da maneira como está, como que se interrelaciona um ativo com um item de configuração com outro, né? Isso é importante para a gente acompanhar, né, o desempenho do serviço e fazer transição, modificação, melhorias nesse serviço. Para garantir, então, que somente para garantir que somente os itens de configuração autorizados sejam usados no ambiente, é necessário manter o histórico de cada um deles. Quando eu falo controle, né, a gente está falando, então, de um registro de tudo que foi sendo feito, né? Se a gente tem um produto ou um serviço que tem bastante duração, né, que ele existe há bastante tempo, provavelmente ele passou por várias atualizações, modificações, melhorias. Então, é preciso ter o registro para entender tecnicamente o que foi sendo feito para que ele estivesse nessa atual versão, nesse atual estágio. Essas informações, então, são armazenadas num banco de dados, que a gente chama de banco de dados de gerenciamento de configuração, onde todas as informações relacionadas aos ativos estão organizados. Isso é uma forma de ter controle, tá? Então, é necessário a gente ter esse tipo de registro e gerenciar esse banco, tá? Alimentá-lo, né? Não esquecer de eventos novos que aconteçam serem registrados e colocados ali no histórico. Depois a gente entra, então, nos processos de gerenciamento de mudança, que é o processo responsável pelo controle do ciclo de vida de todas as mudanças que vão ou que foram ocorrendo com aquele serviço de TI. Busca assegurar que as mudanças necessárias no ambiente de TI sejam realizadas conforme o planejado, evitando o impacto na qualidade dos serviços de TI. Entender
nessa etapa, né, nesses processos, entender que quando a gente tem um serviço pronto, ok, ele está pronto, mas condições podem ocorrer, previsões, considerações que a gente não tinha observado acontecem, a gente precisa olhar, então a gente vai ter algum tipo de mudança, em algum momento vai ser necessário, então a gente precisa fazer o gerenciamento desse processo de modificação que vai acontecer naturalmente. Então, a gente tem alguns tipos, né, de mudança. Então, a primeira delas é a mudança normal, que então são aplicadas em situações específicas da organização, né, são planejadas, mas elas não são assim tão rotineiras, dentro de um período prévio de planejamento e de implantação. Mudança padrão é do tipo pré-autorizada, essas que são, né, mais rotineiras, com procedimentos aceitos e pré-estabelecidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso subir lá no meu chefe ou subir níveis para entender ou para pedir autorização para que seja feita esse tipo de mudança, esse tipo de melhoria, tá? Então, uma mudança que já está pré-autorizada, que já tem processos bem definidos de como isso vai ser feito, então não há necessidade de ir lá para a chefia, de subir os diversos níveis dentro da organização ou passar por outros setores. E a emergencial, né, é a menos desejável, né? Então, quando não há tempo suficiente para ser tratada como uma mudança normal. No entanto, a gente precisa entender que vai acontecer, invariavelmente, em algum momento, né, da vida da empresa, ela vai ter problemas, né, e é importante, quando a gente está falando de gerenciamento de serviços de TI, você ter procedimento, protocolo, né, como conduzir esse tipo de mudança não desejada, mas que muitas vezes vai acontecer. Esperamos que poucas vezes, mas é importante estar preparado. E o próximo processo, né, os processos associados ao gerenciamento de liberação e implantação dessas modificações. Este é um processo, então, responsável por planejar e controlar a construção, o teste e a implantação de liberações no ambiente da TI, tá? Qual o objetivo, né, então, desses processos? Garantir um claro e compreensivo plano de liberação e implantação, tá? Então, é tipo um balão de ensaio, você planeja tudo para que esse processo de modificação e de transição ocorra num contexto seguro e que tenha o menos impacto possível para o usuário, tá? Assegurar que o pacote de liberação pode ser construído, instalado, testado e entregue eficientemente, tá? Então, esse processo de mudança consiga ocorrer sem grandes sobressaltos e garantir o mínimo impacto, imprevisto, que a gente não espera, né? Nos serviços de suporte ao ambiente de produção. Modificação, mudança, você pode preparar o seu usuário para dizer, vão ter algumas coisas que você vai observar, né, que então não fique receoso, ou isso não tem problema. E a gente também precisa considerar os impactos imprevistos. A ideia é que a gente, com esse processo de planejamento, a gente tenha o menos possível, mas pode ocorrer, né? Então, o que a gente quer fazer, o que quer que aconteça nessa fase é que a gente tenha o mínimo de impacto imprevisto. Então, uma boa análise, né, a respeito do processo de mudança e quais os impactos que isso pode ter antes de você começar a fazer a mudança é importante para ter menos imprevistos. A liberação é definida, então, como uma mudança significativa de um serviço de TI, tá? É uma mudança perceptível, né, que é possível da gente verificar que houve alguma coisa diferente. Uma única liberação pode incluir mudanças ao hardware, software, documentação, mudança de processos, tá? Qual é o caminho a ser seguido lá dentro do programa, né? Os fluxogramas e tal. Processos e outros componentes que são definidos como unidades de liberação. Então, uma única mudança significativa pode envolver vários aspectos.
O gerenciamento da liberação e implantação proporciona, então, uma entrega mais rápida, né? Então, você já tem processos, você já planejou, né? Então, você tem o que se espera é que esse processo de mudança demore menos ou o menos possível, tá? E com custos adequados, então com custos otimizados e com minimização de risco. É aquela coisa dos impactos imprevistos, a gente ter menos ou nenhum impacto imprevisto que pode gerar algum tipo de risco ou problema de qualidade ou mesmo problemas mais graves a respeito de gestão de dados, né? Enfim, esse tipo de aspectos, porque a gente está tratando, então, de tecnologia da informação na base, tá? Busca assegurar, então, que clientes e usuários possam usar os serviços novos e modificados de maneira a suportar as metas do negócio. Então, você tem que cumprir lá qual era o propósito, né? Olhar lá para o requisito do cliente ou os requisitos do cliente e mesmo com a modificação, você conseguir ou manter ou melhorar o atendimento desses requisitos. Esse processo de mudança, né, ele agrega valor ao negócio e colabora com a funcionalidade do serviço da TI. Quando a mudança ela é exitosa, quando esse processo ele é bem planejado, há um alinhamento entre o usuário do serviço e a equipe que está fazendo essa etapa de transição, a percepção é de que a gente controla bem isso, a gente domina bem os nossos recursos, né? Então, é bastante relevante na percepção de qualidade, né, de entrega. Então, o que eu falei que a gente ia ter mais uma noção mais clara, né, do ciclo de vida do produto, é entender que o produto, então, ele nasce, tem um projeto, ele vai ter algumas fases aí betas, fase de experimentação, e depois ele vai, então, entrar em um processo de amadurecimento, que podem ter modificações ali, que não vai alterar a essência de como ele opera, mas vai continuamente melhorar o desempenho do serviço entregue, até o momento em que percebe-se que não há utilidade ou há poucos usuários se beneficiando desse serviço, ou então a empresa entende que aquilo não é mais interessante para a estratégia, né, da TI ou da empresa que fornece os serviços da TI, e então você finaliza ou encerra esse serviço. Novo slide com o título Em Síntese e um diagrama sobre um quadro de fundo cinza nomeado Melhoria Contínua de Serviço. No topo, há 2 caixas de texto retangulares enfileiradas verticalmente. Na primeira está a inscrição Gerenciamento de Mudanças, seguida da legenda Requisições de Mudança, com setas que indicam a segunda caixa de texto, Gerenciamento dos ativos de serviço e da configuração, com a legenda Ponto de captura de baselines e setas que apontam para um grande quadrado abaixo. O quadrado é preenchido por 3 caixas de texto, uma abaixo da outra, com os respectivos itens: planejamento e suporte à transição de serviço, supervisionar o gerenciamento da mudança organizacional e dos stakeholders e avaliação de uma mudança ou serviço. Abaixo do último item está a legenda Pontos de avaliação do desenho do serviço e setas para baixo, em direção a 6 quadrados brancos, posicionados lado a lado, que contêm os tópicos da esquerda para a direita: planejar e liberação e distribuição, montar e testar, teste e pilotos de serviço, planejar e preparar para distribuição, transferir, distribuir, retirar de circulação e revisar e encerrar a transição do serviço. Um retângulo envolve os quadrados brancos e 2 tópicos. O primeiro, gerenciamento da liberação e distribuição. O segundo, suporte no início da vida do serviço. Próximos aos itens estão outros 3 quadrados cinza em tópicos inseridos. 2 à esquerda, estratégias de serviço e desenho de serviço, e 1 à direita,
operação de serviço. Na parte inferior do diagrama, à esquerda, está o item transição de serviço, seguido de uma caixa retangular com a inscrição validação e teste do serviço. No rodapé, o tópico gerenciamento de conhecimento. Então, vamos lá, tá? Então, se vocês olharem, né, como base aqui, a gente tem a melhoria contínua do serviço, tá? E aí você vai entrar no processo de gerenciamento de mudanças e olhar o que é necessário ser feito. Para que eu estou fazendo essa mudança? Quais são os pontos que a gente precisa modificar ou que precisa criar, tá? A partir daí, você então vai olhar o que a empresa tem de ativos, de serviço e de configuração. Lembra do banco de dados, de registro, né? É importante que aí você vai olhar quais são os recursos, né, que você tem e a mudança que você precisa fazer e os recursos que você conta. Aqui, então, a gente entra, né, dentro, de fato, da operação da transição de serviço. Você, então, vai ser feito, então, o planejamento e suporte à transição de serviço, porque toda mudança ela vai ter alguma necessidade, que é o que a gente colocou lá, de planejamento e alinhamento, né, de como que as coisas vão funcionar nesse período de transição e modificação completa. Supervisionar o gerenciamento da mudança organizacional e dos stakeholders, que a gente também vai fazendo o acompanhamento da expectativa e do que o stakeholder, do cliente interno, do usuário interno, do cliente, o que ele está percebendo, o que ele está entendendo, se ele mudou de ideia, se ele não mudou de ideia, né? Então, você vai fazendo esse acompanhamento, tá? Depois a gente tem o processo de avaliação de uma mudança ou serviço, então é quando a gente concretiza de fato, olha, vamos fazer assim, desta maneira, o cliente entendeu, compreendeu, deu ok, está de acordo, né? E aí, então, a gente vai ter várias atividades aqui associadas a esse processo de transição ou de modificação, tá? Só para a gente enfatizar, aqui fora a gente tem estratégia de serviço, desenho de serviço, depois operação de serviço ali do lado de fora. Mas, então, quais são as atividades que a gente vai ter na parte, então, da efetivação, né, dessa transição? Tanto é que ele fala aqui, ó, pontos de avaliação do desenho do serviço, né? Porque toda mudança implica um redesenho em maior ou menor grau, tá? Então, a gente tem atividades, né, de planejar e liberar a distribuição, montar e testar, né? Então, é importante fazer um balão de ensaio, um teste, um piloto, né? Aí é o que vem na sequência, né? O teste de pilotos de serviço, planejar e preparar a distribuição. Então, você fala, ok, tá legal, tá bacana, a gente conseguiu o propósito que era demandado, né? Então, a gente precisa entregar, que também não é um processo tão simples, né? É a operacionalização de algo que até então está funcionando. Depois, então, transferir, distribuir, retirar de circulação, então tirar lá o processo antigo, o serviço antigo, né? Então, você retirar ele e fazer esse processo de transição, revisar e encerrar a transição do serviço. Então, a partir desse processo todo, então, temos o novo, fizemos a transição, né, finalizamos o antigo, então estamos iniciando ele, que aí a gente consegue, a partir daí a gente vai fazer o suporte do início da vida do serviço, e é o que eu falei, depois ele vai ter um processo de melhoria continuada, ele vai ter o amadurecimento até o momento em que ele vai ser descontinuado, né? Então, aqui é o gerenciamento da liberação e da distribuição. A gente, então, por meio disso tudo, a gente vai fazer validação e teste do serviço e a transição do serviço está feito. E depois disso, que é importante ser colocado, tá? Esse processo de transição, esse processo de mudança, muitas vezes ele coloca desafios que foram resolvidos. E é importante a gente documentar
ou manter, controlar o que foi feito, tá? O que foi feito, como foi feito, de que forma, né? Porque isso pode ser um conhecimento que pode ser relevante para próximas modificações, transições de serviço. Então, é muito importante uma empresa de TI que trabalha com tecnologia da informação ter a capacidade de gerenciar conhecimento no sentido de replicar coisas que deram bem, que deram certo, que foram bem, né? E que facilitaram a entrega de um serviço de qualidade para o cliente ou para o usuário, seja ele interno ou externo, tá? Então, acho que com esse processo, né, essa etapa do ciclo de vida de transição, vocês conseguem entender o conceito de ciclo de vida, né? E como a gente troca um para outro na entrega, no atendimento de uma demanda específica. E então, a gente finaliza essa etapa, na próxima videoaula a gente finaliza as duas últimas etapas do gerenciamento de serviços da TI por meio do modelo White. Ok? Obrigada. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.